Está no ar mais uma edição do Pod HC Botucatu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a este espaço que permite conhecer o nosso Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu por meio de uma abordagem diferente. Esta é uma iniciativa da Gerência de Comunicação, Imprensa e Marketing. E no episódio de hoje, nós recebemos o docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, que também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia do Estado de São Paulo e presidente da Comissão Nacional de Imagem da Mama da FEBRASGO, Dr. Eduardo Carvalho Pessoa. Professor Eduardo, prazer tê-lo aqui conosco, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade e espero que o nosso papo seja interessante para o ouvinte. Com certeza será. Nós estávamos aqui nos bastidores agora falando de uma série de trabalhos que são desenvolvidos aqui pelo professor Eduardo, bem como a sua equipe. Professor, como ponto de partida aqui da nossa conversa, queria entender como é que surgiu o interesse do senhor pela medicina. O meu interesse não tem uma história romântica, não. Eu não sou daqueles que pensava em ser médico desde criancinha, muito pelo contrário, eu achava que ia ser engenheiro, porque eu desmontava aqueles carrinhos, né, motorzinho e tal. Mas é interessante que no segundo colegial, eu estudei escola pública até o segundo colegial, e no segundo colegial, eu sou da cidade de Conchas, e a gente veio para cá fazer aquele trainee, né, não sei como que chama hoje isso, e quando eu fui preencher a ficha de inscrição, eu era tão ignorante na época que eu achei que só podia preencher medicina aqui no trainee. E aí eu preenchi medicina, né, e passou tal. E eu cheguei para meus pais são, né, eram muito humildes, são muito humildes. E eu falei, legal lá a faculdade, né, e eu queria fazer uma faculdade também. E nossa família, ninguém tinha feito faculdade até então, né. E aí eu vim estudar, fiz o terceiro colegial aqui em Botucatu, depois fiz um ano de cursinho em Botucatu e um ano de cursinho em São Paulo. E foi no meu terceiro colegial que despertou o interesse pela medicina, de fato, com o professor Vinícius, meu xará, um professor de biologia, fez uma visita aqui para a Faculdade de Medicina, lá na anatomia. E eu fiquei encantado com os cadáveres. E eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero fazer. E a partir dali eu decidi prestar medicina e chegamos aqui, né? Curioso. Agora, a gente fala da medicina, mas também tem que falar da mastologia, que é essa especialidade que o senhor abraçou e abraça. E por essa área da mastologia, como é que foi esse interesse ao longo dessa carreira médica? Quando eu terminei a graduação, né, e eu sou da época de uma excelente graduação aqui, graças a Deus. Quando eu terminei a graduação aqui, eu pensava numa área que abordasse coisas clínicas e cirúrgicas. Então eu fui para a ginecologia. E na ginecologia eu tive contato com a mastologia, mas foi um contato muito triste inicial, sabe? Era uma época de cirurgias muito agressivas, de muita mutilação. Então aquilo, num primeiro momento, até me distanciou um pouco no meu R1. E no meu R2, né, no meu segundo ano de residência em ginecologia, o professor Laurival De Luca conseguiu um estágio para a gente no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. E eu fiquei em torno de 4, 5 meses lá no Instituto Brasileiro. E lá eu tive um contato muito profundo, porque praticamente era um hospital só oncológico, e eu tive um contato muito profundo com o câncer de mama. E isso me despertou muito. Tanto é que quando eu voltei, né, eu falei com o professor Laurival, que ele era o chefe da cadeira, né, que provavelmente eu iria prestar mastologia. E aí prestei mastologia e acabei ficando aqui, né, no serviço e ficando como professor depois. Fiquei como médico muitos anos ainda, né. Tem uma parte de assistência, mas fiquei com médico muitos anos e recentemente, faz uns 4 anos, que abriu essas vagas de 24 horas, tal, como docente, e acabei me ingressando também como professor. Já são quantos anos de medicina, professor? 99 aqui, né? De 99 agora dá 26 já, né? 26. Fui contratado aqui na faculdade de medicina. Eu fui contratado em fevereiro de 2003.
Fevereiro de 2003, que eu fui contratado aqui. Então, entrei aqui em 1994. Eu tenho uma certa rodagem de casa, né? Professor, nós falávamos há pouco sobre alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelo senhor e por sua equipe, trabalhos inclusive com reconhecimento internacional. Eu inicio pedindo para o senhor falar do protocolo que vocês criaram para a realização da ressonância das mamas. Queria entender como é que surgiu a ideia desse protocolo e o que ele trouxe de ganho para as pacientes. Eu acho que para o nosso ouvinte vale ressaltar que nós somos o único hospital SUS do país que fornece rotineiramente a ressonância de mamas para pacientes com alto risco de câncer de mama. Nós temos um ambulatório aqui de alto risco de câncer e que todas as pacientes têm acesso a esse exame, que é o recomendado pelos protocolos nacionais e internacionais. E como que surgiu essa ideia de um protocolo mais rápido, né? Nós nos inspiramos numa radiologista alemã chamada Christiane Kuhl, que criou um protocolo FAST de ressonância, que é um protocolo que durou, inicialmente ela fez com 2 minutos, mas depois ela ajustou, esse protocolo foi para 4 minutos. E qual que é a importância de você ter um protocolo rápido de ressonância? A ressonância não é um exame que deve ser oferecido para todas as mulheres, tá? É um exame que tem contraste, é um exame que ele é extremamente sensível, tem uma especificidade boa, mas que, se pedido de uma forma aleatória, indiscriminada, ele pode até gerar alguns problemas, como falsos positivos, que são difíceis de resolver. Então é um exame que ele é destinado a populações de alto risco, como eu falei. Ele é destinado, em alguns casos, para você planejar uma cirurgia da mama naquela paciente que já tem um tumor, e para monitorar, muitas vezes, a resposta a um tratamento à quimioterapia neoadjuvante, que são aquelas pacientes que fazem a quimioterapia antes de serem operadas. Então você faz um exame antes de começar a quimio e um exame depois que termina a quimio para ver o que sobrou, tá? Nós sabemos que a maioria dos protocolos nacionais e internacionais, ditos protocolos padrão, eles duram ao redor de 30 minutos. O nosso aqui durava 27 minutos, tá? E aí, como eu falei, inspirado nesse protocolo de 4 minutos, a gente imaginou fazer algo adaptado para a realidade brasileira. Por que não 4 minutos? Igual o da Christiane Kuhl. Esse protocolo de 4 minutos é um protocolo restrito para o rastreamento. Ele serve muito bem para rastrear, mas uma vez que você detecta uma alteração, você teria que voltar no protocolo completo. Então é mais ou menos assim, faz um protocolo rápido, mas achou algo ali, você tem que voltar e fazer o protocolo de 30 minutos, tá? Nós decidimos fazer algo que a paciente, se detectou alguma coisa, aquele exame já é suficiente, ela não precisa voltar. E nós criamos um protocolo aí em torno de 8 minutos e meio. Esse protocolo foi validado externamente por 2 imaginologistas de mama com muita experiência em ressonância, e não teve nenhuma perda em relação ao protocolo padrão. Nenhuma. Até uma curiosidade, um dos números não foi significativo do ponto de vista estatístico, mas um dos números do protocolo abreviado até foi um pouquinho melhor do que o protocolo padrão, né? Então, assim, é um protocolo que foi validado, nós publicamos esse protocolo, acho que foi, eu sou ruim de data, nós publicamos esse protocolo, eu acho que foi o ano passado, tá? E ganhamos um editorial na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, um editorial dedicado à importância do protocolo abreviado no Brasil, principalmente a nível do SUS, tá? E imagina assim, a gente tinha 2 vagas de ressonância por semana, né? Um exame de 30 minutos.
consumir aí 1 hora, 2 exames. Sem contar que é 30 minutos de máquina, mas a paciente chega lá, até preparar o aparelho, a bobina da mama especial, então você pode colocar 1h30, quase 2 horas de exame por paciente. Um exame que se transforma de 30 minutos para 8 minutos, e aí você marca uma série de pacientes na sequência, já com a bobina da mama, aquilo se torna muito mais ágil. Então a gente saiu aí de 4 a 8 exames mensais, para a gente estar com mais de 40 exames por mês atualmente, né? E é muito bacana, porque nós tivemos duas grandes notícias no que diz respeito ao avanço do rastreamento do câncer de mama esse ano. Esse ano foram notícias boas, né? Está acostumado só com desgraça, esse ano foram notícias boas. A primeira notícia foi: o SUS aceita a ressonância como padrão para o rastreamento de alto risco, que até então ele não aceitava, né? E a segunda notícia saiu agora, terça-feira, que mamografia a partir dos 40 anos já passa a entrar no padrão do SUS, né? Que antes era só a partir dos 50 a cada 2 anos, agora a partir dos 40 também. Então, esse protocolo abreviado, ele transformou a rotina do serviço. Infelizmente, nós não fizemos um estudo, e hoje, olhando para trás, eu acho que a gente deveria ter feito, né? De comparar a ansiedade das pacientes que faziam com o protocolo padrão cheio, né? Em relação ao protocolo abreviado. A gente está iniciando um trabalho agora de avaliar a ansiedade das mulheres no exame de mamografia, ultrassom e ressonância, mas a gente já não tem mais o protocolo de 30 minutos, então a gente tem um protocolo de 8 minutos aí, né? Mas quando a gente conversa, eu tenho experiência em clínica privada, e quando a gente conversa com as pacientes da clínica privada, elas pedem, pelo amor de Deus, para vir fazer o exame aqui na Unesp, né? A gente até consegue aí que alguns convênios autorizem elas virem para cá para fazer os exames, e elas acham fantástico, né? Então, quando a gente tem essa baliza de comparação. E as nossas pacientes aqui do nosso ambulatório SUS, todas elas, como eu falei, têm oportunidade de serem rastreadas com o que existe de melhor de tecnologia no mundo, que é o exame de ressonância para paciente de alto risco. E eu fico imaginando, professor, com toda essa expertise e esses avanços que vocês conquistaram, que outros centros, outras universidades, outros serviços de saúde procurem o senhor para ter acesso a esse protocolo, para entender como isso funciona? Quando eu lancei esse protocolo, eu fui chamado para dar aula no Sírio-Libanês, fui chamado para dar aula no Einstein, em diversos hospitais privados, aula em congresso em eventos de radiologia, e é interessante, né? O protocolo nosso foi batizado como protocolo abreviado de Botucatu, né, na revista, e ninguém vai usar o nosso protocolo abreviado de Botucatu, né? Acho que ninguém vai usar com esse nome. Mas eu conversando com os colegas da área, todos foram influenciados por esse protocolo, e os exames são de 15 minutos, que antes eram de 30, de 12 minutos. Já baixou. Já baixou. Então a gente vê uma tendência nacional a ter um exame mais rápido, principalmente pelos médicos especialistas em imagem de mama. E aqui eu quero deixar um recado, né? O nosso departamento de radiologia aqui é fantástico. Nós temos uma ligação muito próxima, uma interação muito próxima. Eu sou o preceptor de imagem da mama para os residentes da radiologia, tá? E é muito importante que exista um médico especialista na imagem da mama. Todos os centros onde existe um médico especialista em imagem de mama, eles abreviaram o protocolo. Mas quando o médico não é especialista em imagem de mama, ele tem medo de abreviar o protocolo. Porque ele não tem a expertise necessária, né, para que seja feito isso. Ele não entende esse processo. Então, você precisa de um profissional altamente qualificado e especialista em imagem de mama. Não só para ressonância, para mamografia e para ultrassom. Aproveitando essa oportunidade, professor, o senhor mencionou a radiologia,
e a gente continua dentro dessa linha de pesquisa que vocês desenvolvem no campo de imagens. Em 2018, vocês foram premiados num congresso de radiologia, me parece que é o maior congresso de radiologia. É um outro trabalho que foi apresentado nessa ocasião, mas desenvolvido pela equipe do senhor, que eu peço que o senhor explique como é que foi isso e sobre o que versa esse trabalho, esse conteúdo. A disciplina de mastologia, né, a área de mastologia aqui no hospital tem um casamento com o departamento de radiologia muito antigo. Eu particularmente entrei nesse casamento em 2003, né, com o professor Morcelli, né, e desde então essa parceria, essa faceta multidisciplinar, né, permitiu que a gente melhorasse o atendimento para as nossas pacientes e desenvolvesse uma série de trabalhos. Nós desenvolvemos aqui uma expertise em analisar a imagem do tumor, seja no ultrassom, seja na mamografia, seja na ressonância, e correlacionar essa característica de imagem com a agressividade biológica do tumor. Porque nós temos uma coisa chamada heterogeneidade tumoral, que ela pode ser intratumoral, tá? Ou intertumoral, que a gente fala, né? Temporal, espacial, etc. Mas, de uma forma simples, o que seria isso? A gente sabe que dentro do mesmo tumor, eu posso ter agressividade diferente. Por exemplo, do lado direito do tumor, eu posso ter um tumor menos agressivo, do lado esquerdo, um tumor mais agressivo, tá? E o exame de imagem permite com que você identifique isso, suspeite disso, pelo menos, e direcione uma biópsia para essas diferentes áreas, evitando que você faça um subdiagnóstico de agressividade tumoral para uma determinada paciente e que aquilo acabe prejudicando a paciente no seu tratamento, tá? Nós desenvolvemos essa expertise, iniciou-se aí com uma tese de doutorado da doutora Carla, que é médica do departamento de ginecologia e obstetrícia, ela é mastologista, e em 2018, se não me falha a memória, 2018, o residente Lee da radiologia, a gente sempre trabalhando em conjunto com a radiologia, o residente Lee da radiologia chegou para mim e falou: professor, nós não temos nenhum trabalho, eu vou para o RSNA, que é o maior congresso de radiologia do mundo, são mais de 30 mil radiologistas, e nós nunca tivemos um trabalho que foi aceito para ser apresentado lá. Você não tem nenhum trabalho? Conversa de corredor. Eu falei: temos a nossa linha de pesquisa. Vamos fazer um ensaio pictórico, pegar uma série de casos que a gente tem e a gente manda para lá. A nossa primeira felicidade foi que o trabalho foi aceito. Falou: nossa, o trabalho foi aceito. E eu estava ali eu não vou falar o nome do supermercado para não fazer propaganda, mas eu estava dentro do supermercado quando ele me ligou na noite, na tarde, né, e falando, já era tardezinha, quase noite, e falando que uma professora da Universidade de Washington disse que o trabalho tinha mudado a perspectiva dela sobre imagem da mama. E aí ele falou: eu acho que nós temos chance de ganhar algum prêmio. E no dia seguinte, nós fomos coroados com o Cum Laude, que é um prêmio, né, absurdo. Só 2 vezes o Brasil ganhou esse prêmio, né? Uma vez foi com um médico da USP, né, um docente da USP, já há alguns anos atrás, e mais recentemente foi com a gente, né? Então foi um trabalho que coroou aí toda a nossa linha de pesquisa. Esse trabalho, professor, fico pensando, quando a gente associa a imagem de um tumor por meio do seu exame com o seu nível de agressividade, isso contribui de que forma para a equipe médica? Contribui da seguinte forma: em medicina não é uma ciência exata, tá? E não existem verdades absolutas. Medicina é um reconhecimento de padrões e uma associação desses padrões. É por isso que a inteligência artificial está entrando com força na medicina, porque ela consegue fazer isso, tá? Então, quando eu tenho o resultado de uma biópsia,
Aquilo é verdade? É uma verdade relativa. Depende da área do tumor que eu fiz. E se eu errei o tumor? Você está entendendo a complexidade? Então, eu tenho N variáveis para um resultado que vai definir o meu tratamento para uma determinada paciente. À medida que eu consigo dar mais aporte, então assim, eu tenho uma biópsia que mostrou que esse tumor é de baixa agressividade e eu tenho uma imagem que fala que esse tumor é de baixa agressividade, o meu erro diminui muito. Agora, se eu tenho uma biópsia que fala que esse tumor é de baixa agressividade e a minha imagem é de alta agressividade, e nós já fizemos isso aqui muitas vezes, eu sento com o patologista e falo, olha, acho que nós precisamos repetir a biópsia. Eu acho que você precisa rever a lâmina. Então, há uma integração e uma personalização para que você faça uma medicina de alta precisão. Medicina, eu acho até, é bonito falar medicina de alta precisão, né, personalização, mas na verdade é assim, é você cuidar como tem que cuidar. É simples assim. É fazer o que tem que ser feito. E não, eu fiz uma biópsia, a imagem é isso, aquilo é aquilo. É conversar entre as áreas. Então, a nossa área de mastologia aqui, ela é muito reconhecida nacionalmente, É um serviço criado pelo professor Lorival De Luca, tá? Depois capitaneado pelo professor José Ricardo, depois pelo professor Gilberto, agora pela professora Heloísa, tá? E é um serviço que ganhou muito respeito. Por quê? Nós temos uma linha extremamente forte de imagem de mama, como vocês estão vendo, né? Nós somos o primeiro serviço do Brasil a publicar um protocolo abreviado de ressonância de mama. Nós somos o único serviço do Brasil a usar um protocolo abreviado para rastreamento, diagnóstico e estadiamento. Nós temos uma expertise em associar biologia tumoral e imagem que nenhum outro serviço tem. Então, nós temos uma parte de imagem completa, mas também temos uma parte de reconstrução mamária completa. Eu fiz um curso de reconstrução mamária em 2014, eu sou ruim de data, viu? E a partir desse ano, a equipe de mastologia passou a reconstruir todas as mamas imediatamente. Então, hoje é muito raro uma paciente sair do centro cirúrgico sem mama. E além de reconstruir mama, usar técnicas de cirurgia plástica para fazer cirurgias conservadoras, e a gente até escutar de algumas pacientes, falar assim, nossa, minha mama ficou melhor do que era antes. Então, trazendo não só o tratamento curativo, né, mas sim a qualidade de vida, sim o respeito à dignidade, né. Então, eu tenho muito orgulho, eu devo a minha vida à Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu devo a minha vida, eu sou de uma família humilde, a Faculdade de Medicina de Botucatu transformou a minha vida, e eu devo a minha vida à Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu tenho muito orgulho do lugar onde eu trabalho, e tenho muito orgulho da mastologia do lugar onde eu trabalho, né? Eu acho que a nossa mastologia, tanto gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas nós temos muitas pacientes particulares, de convênios, que abandonam o particular e vêm ser operadas aqui com a gente, no SUS, pela qualidade do serviço de mastologia que a gente oferece aqui no hospital. Eu ia mencionar isso, não é até surpresa que isso ocorra, dada a excelência do serviço, né, professor? É um serviço. Eu ia perguntar isso para o senhor mesmo. A gente hoje, nós estamos, a Heloísa é a chefe, né, por ordem de experiência aí, não vou falar por ordem de idade, senão ela vai ficar brava comigo, mas a Heloísa é a chefe, Heloísa De Luca, herdando aí toda uma história do pai dela, que construiu o departamento de ginecologia e obstetrícia. Depois vem eu, como a velha, depois dela. Depois vem minha esposa, que é a Carla, que defendeu o doutorado lá. Depois o Benedito brilhante, super dotado, acima da média. E a Dênia, uma médica fantástica, excelente. Então, assim, a gente tem 5 mastologistas, todos eles formados na casa,
né? Todos eles com uma integração aí de cuidar das pacientes, é um serviço que nos dá muito orgulho, né? É um serviço que eu tenho muito orgulho de falar que eu pertenço ao serviço de mastologia de Botucatu. E que bom que o senhor está aqui hoje no Pod HC Botucatu, justamente para dar visibilidade a estas conquistas, a estes avanços do senhor, de toda a equipe. Isso é o que a gente propõe aqui neste espaço, para que as pessoas tenham acesso a essa informação, a essa utilidade pública e reconheçam o serviço como um serviço de excelência que de fato é. Professor Eduardo, tem um outro trabalho que eu peço que o senhor explique para a gente, que envolve a suplementação de vitamina D em mulheres menopausadas com câncer de mama. Explica um pouco melhor, traga um panorama para a gente desse trabalho, por gentileza. Como eu falei, a gente fez um casamento com a radiologia, né? A gente trabalha em conjunto com a equipe de radiologia e na vida eu acho que a gente tentar fazer coisa sozinho não dá muito certo, não. A gente sempre tem que ter ajuda de pessoas, né? E uma outra parceria muito grande, é uma parceria próxima, porque está do mesmo departamento, é a parceria com o setor de menopausa e climatério, capitaneado pela professora titular do departamento de ginecologia e obstetrícia, a professora Eliana. A professora Eliana vem trabalhando junto com a mastologia já há alguns anos e iniciou seus trabalhos analisando qualidade de vida, principalmente fatores cardiovasculares, risco de doenças cardiovasculares em pacientes tratadas com câncer de mama. E nessa linha, onde ela estuda a vitamina D, estuda uma série de coisas, começou a se observar qual que era o impacto da vitamina D no cenário câncer de mama. E são alguns trabalhos que trazem informações importantes. Primeiro trabalho, uma tese de mestrado, mostrando que pacientes que têm câncer de mama, pacientes menopausadas que têm câncer de mama, comparado a pacientes menopausadas sem câncer de mama, a taxa de vitamina D é menor nas pacientes que têm câncer de mama. Um segundo trabalho mostrando que a taxa de vitamina D é menor em pacientes de mama com tumor mais agressivo. Quanto mais agressivo é o tumor, menor a taxa de vitamina D. Um outro trabalho mostrando que pacientes que tinham no momento do diagnóstico uma taxa baixa de vitamina D têm um curso pior da doença, têm uma sobrevida pior do que aquelas que tinham uma taxa maior de vitamina D. E por fim, o trabalho que, inclusive esse trabalho deu muita repercussão na mídia, eu dei uma entrevista assim de telefone, sabe quem? Eu até falei, a professora Eliana que capitaneia, mas ela pediu para eu falar, como eu sou um mastologista que entende da área do câncer e tal, né? E aí eu dei para a FAPESP, que era um projeto FAPESP, assim, entrevista lá na minha sala, no telefone, um bate-papo com a moça, daqui a pouco saiu no G1, saiu em tudo que era lugar lá, saiu um monte de site, de jornal, a repercussão. Esse trabalho foi um trabalho muito especial, onde nós demos vitamina D para pacientes que iam ser submetidas à quimioterapia antes da cirurgia, que é aquela quimioterapia neoadjuvante. E o que a gente observou? Essas pacientes que usaram vitamina D comparado a pacientes que tomaram placebo, que tomaram comprimido de farinha, e a gente não sabia quem que estava tomando, e nem a paciente sabia o que estava tomando, então é o que a gente chama de estudo duplo cego, nem quem está dando, nem quem está recebendo sabe o remédio. As pacientes que usaram vitamina D, elas tiveram maior resposta ao tratamento do que as que não usaram. É um trabalho pequeno, são 80 pacientes apenas, 78 concluíram estudos, então assim, não dá para a gente fazer grandes afirmações, mas só para vocês terem uma ideia, o nível de redução, o nível de aumento da taxa de resposta, né, que nós tivemos com a vitamina D é comparável a nível de drogas de bilhões, de milhões, né, de uma medicação que custa alguns reais, né? Então, assim, nós estamos agora em desenvolvimento de um projeto multicêntrico com vários outros centros para tentar uma casuística maior para ver se isso realmente condiz com a realidade, não foi só um achado, né? Se isso realmente tem um poder estatístico e é uma verdade ali que a gente possa replicar em outros centros. Perfeito.
Professor Eduardo, eu quero agradecê-lo pela presença aqui no nosso podcast. O senhor acabou de mencionar que há outros trabalhos que estão em desenvolvimento e quero deixar aqui aberta a nossa porta para falar sobre estes estudos em outros momentos, com os resultados e conclusões que surgirem, e espero que o senhor continue mantendo a excelência no serviço, porque no fim, sempre o grande beneficiado é o paciente, a paciente do SUS, que é o usuário e usuária do serviço nosso. Muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vinícius, eu que agradeço a oportunidade aqui. E para você que esteve conosco, nosso muito obrigado e até a próxima edição.